queridos, voltamos com mais um episódio do seu Bookcast, o podcast que garimpa a palavra escrita. Desta vez, trazendo para vocês mais um ponto assim específico sobre esse bloco, a macrovisão da Bíblia, que é a questão da edificação de Eva, tipificando a edificação da igreja. Desta vez vamos ler o que está escrito no livro do Watchman Nee, chamado A Igreja Gloriosa, e está no capítulo 2, que fala o seguinte: o título desse capítulo é A Prefiguração de Eva. Na criação, dois foram criados, um foi Adão e o outro foi Eva. Ambos foram criados seres humanos, mas cada um tipificava algo diferente. Em 1 Coríntios 15, disse que Adão era um tipo do Senhor Jesus, e Romanos 5 diz que Adão prefigurava o homem que haveria de vir. Adão, então, prefigurava Cristo, ele retratava Cristo em figura. Em outras palavras, tudo para o qual Deus propôs em Adão foi achado em Cristo. Mas, além de Adão na criação, havia também a mulher, Eva. Deus muito cuidadosamente registrou a criação dessa mulher em Gênesis 2, e quando nos voltamos a Efésios 5, claramente nos é dito que Eva tipifica a igreja. Vemos assim que a vontade eterna de Deus é parcialmente cumprida por intermédio de Cristo e também parcialmente pela igreja. Portanto, para que possamos entender como a igreja pode cumprir a vontade de Deus na terra, devemos aprender de Eva. O propósito deste livro não é discutir a prefiguração de Adão, assim não consideraremos essa questão aqui. Antes, sua ênfase está em Eva. Não estamos enfocando aqui nossas ideias sobre a obra de Cristo, mas sobre a posição que a igreja ocupa em relação a essa obra. Quando lemos Gênesis 2, 18 a 24 e Efésios 5, 22, 32, vemos que em ambos os lugares uma mulher é mencionada. Em Gênesis 2 há uma mulher e em Efésios 5 também há uma mulher. A primeira mulher é uma figura tipificando a igreja e a segunda mulher é a realidade da igreja. A primeira mulher foi planejada por Deus antes da fundação do mundo e apareceu antes da queda, enquanto a segunda mulher também foi planejada antes da fundação do mundo, mas foi revelada após a queda. Embora uma tenha aparecido antes da queda e a outra depois, aos olhos de Deus não há diferença. A igreja é a Eva de Gênesis 2. Deus criou Adão para tipificar Cristo. Deus também criou Eva para tipificar a igreja. O propósito de Deus não é para ser cumprido apenas por Cristo, mas também para ser cumprido pela igreja. Em Gênesis 2,18, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. O propósito de Deus ao criar a igreja é que ela possa ser auxiliadora de Cristo. Cristo sozinho é apenas a metade. Deve haver a outra metade, que é a igreja. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Isso significa que aos olhos de Deus, Cristo sozinho não é suficiente. Gênesis 2, 18 e 24 reitera os eventos do sexto dia da criação. No sexto dia, Deus criou Adão, mas mais tarde parece que ele considerou um pouco e disse: não é bom que o homem esteja só. Então ele criou Eva para Adão. Quando isso estava completo, os eventos de Gênesis 1 estavam terminados e achamos este registro. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Disto percebemos que ter Adão sozinho, ou podemos dizer ter Cristo sozinho, não é o bastante para satisfazer o coração de Deus. Como Deus, deve haver também Eva. Isto é, deve também haver a igreja, então seu coração estará satisfeito. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Em outras palavras, Deus desejou ter tanto Adão como Eva. Seu propósito é ter um Cristo vitorioso, mais uma igreja vitoriosa. Um Cristo que tenha vencido o trabalho do diabo, mais uma igreja que tenha vencido o trabalho do diabo. Seu propósito é ter um Cristo reinante e uma igreja reinante. Isso é o que Deus planejou para seu próprio prazer
e ele o executou para sua própria satisfação. Porque Deus desejou fazer isto, e isto está feito. Deus desejou ter Cristo e Deus desejou também ter a igreja, que é exatamente igual a Cristo. Deus não desejou apenas que Cristo pudesse reinar, mas que a igreja pudesse reinar juntamente com Cristo. Mesmo na glória, Cristo ainda precisará da sua auxiliadora. Na guerra, Cristo precisa de uma auxiliadora, e na glória, ele também precisa de uma auxiliadora. O que Deus exige da igreja é que ela seja igual a Cristo em todos os aspectos. É desejo de Deus que Cristo tenha uma auxiliadora. Eva saiu de Adão. Adão precisava de uma auxiliadora. O que foi então que Deus fez para satisfazer essa necessidade? Primeiramente, em Gênesis 2, 19 e 20, lemos: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-o ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deus trouxe diante de Adão toda espécie de criatura viva, mas Adão não podia achar que lhe fosse auxiliadora. Todas as criaturas vivas feitas da terra não puderam ser uma auxiliadora para Adão. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Esta foi a auxiliadora de Adão e a figura da igreja em Efésios 5. É dito muito claramente que todas as coisas feitas da terra e não tomadas do corpo de Adão não puderam ser sua auxiliadora. Todas as feras do campo, os animais domésticos, as aves dos céus foram feitos da terra. Eles não foram tirados de Adão, portanto, não podiam ser auxiliadora de Adão. Devemos lembrar de que Eva foi formada de uma costela tirada de Adão. Portanto, Eva era parte de Adão. Isso significa que a igreja sai de Cristo. Somente aquilo que é proveniente de Cristo pode ser a igreja. Tudo que não é de Cristo não é a igreja. Dando continuidade ao nosso bookcast de hoje, eu gostaria de apresentar para vocês uma novidade. Ao final de cada leitura, agora nós teremos um pouco de conversa para digerirmos melhor o que foi dito. Nós chamaremos essa parte de ruminando a palavra. Por que ruminar? Ruminar é o que as ovelhas fazem com o pasto, isto é, mastigam por bastante tempo até aquilo se tornar um nutritivo leite. Somos ovelhas do Senhor, por isso devemos ruminar a palavra. Assim, poderemos assimilar melhor o conteúdo que foi apresentado em cada episódio e ganharmos mais da palavra de Deus. Ok, então o que nós vimos hoje? Nós vimos Deus criando o homem à sua imagem, à sua semelhança, colocando o homem no jardim do Éden. E de acordo com Gênesis 1, esse homem foi criado não só à imagem e semelhança de Deus, mas para ter a autoridade. A ele foi dado o domínio, a ele foi dada a sujeição sobre todas as coisas. Podemos ver então que havia um problema na terra e que Deus estava então criando o homem para resolver esse problema. E esse problema era com o seu inimigo, Satanás. O homem foi então dado a autoridade de dominar sobre a terra, mas ele sozinho ele não poderia levar a cabo esse propósito. Esse Adão, como vimos na leitura, tipifica Cristo. Então Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para você, Adão, uma auxiliadora, que ele seja idônea, que coopere com você. E Adão foi levado a dormir, e depois, naquele pesado sono, Deus tirou a costela do seu lado,
E dessa costela, a Bíblia diz que Deus transformou-a numa mulher. E o verbo transformar aí é bana, ou bana, não sei bem a pronúncia em hebraico, mas significa edificar alguma coisa, como edificar uma casa. Podemos ver então que Eva foi edificada, Eva não foi criada, ela foi feita a partir de Adão. Levando isso então, como foi mostrado para Efésios 5, ali no versículo 31, fala que isso é um mistério. Cristo deixou o homem pai e mãe, se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne. Isso é um grande mistério, mas Paulo fala, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então o que nós vemos ali em Gênesis, na verdade é uma prefiguração de Cristo e a igreja. Muitos cristãos enfatizam somente a questão de Cristo como seu Salvador, como seu, até mesmo como seu Senhor, mas não dão tanta importância à igreja como o corpo de Cristo. É isso que nós queremos deixar claro nesse episódio. A igreja é importante demais no plano eterno de Deus. Nós temos que ver que parte da obra de Deus é feita com Cristo parcialmente, e parcialmente também é feito pela igreja. É Cristo e a igreja. Então a igreja é algo muito importante, algo sério. E o Senhor Jesus falou em Mateus 16 que essa igreja edificada é que venceria as portas do Hades. As portas do Hades não prevaleceriam sobre ela, sobre a igreja edificada. Portanto, esse é o ponto que nós queremos deixar nesse episódio. Deus precisa de uma igreja edificada. Que igreja é essa? Há tantas igrejas hoje, tantos nomes, tantas denominações, tantos grupos, tantas instituições. Que igreja é essa que vai vencer? Que igreja é essa que vai enfrentar as portas do Hades? É a igreja edificada. Nós, como cristãos, precisamos levar a sério isso e viver junto com todos aqueles que invocam o nome do Senhor para edificar a igreja. Edificar algo como uma mulher, como Eva, que seria cooperadora de Adão. A igreja, então, deve ser a cooperadora de Cristo. Até ali, final de Apocalipse, tem um exército de vencedores que vencerá o diabo e o colocará no lago de fogo. Quem fará isso? Os vencedores, aqueles que edificarem a igreja. Portanto, pense nisso. A igreja precisa ser edificada como o corpo de Cristo. Fico por aqui. Deus abençoe a todos. Nos vemos nos próximos episódios. Você acabou de ouvir mais um episódio do Bookcast Garimpando a Palavra, trazendo até você os tesouros da literatura cristã. Nos vemos nos próximos episódios. Até lá!